Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro das Finanças. Eu não posso deixar de começar por pegar naquilo que disse há pouco, a pedir para o deputado Duarte Pacheco ler os seus lábios a prometer que não havia aumento de impostos. Eu recordo que a última vez que um responsável político fez esse número, arrependeu-se amargamente até ao fim da sua carreira política. Tenho um palpite que se vai arrepender muito também daquilo que acabou de dizer. Mas eu ouvi atentamente a sua intervenção, as respostas que foi dando, o cumprimento do seu mandato como Ministro das Finanças e queria começar por dizer-lhe uma coisa que já lhe disse aqui noutra ocasião passada. Os maiores ativos que um Ministro das Finanças pode ter são a sua credibilidade e o seu sentido de responsabilidade. Um Ministro das Finanças que troca isto por outra coisa qualquer fica sem nada. Porém, nas suas intervenções práticas e retóricas, invariavelmente são marcadas por uma lógica de terra queimada, sectarismo extremo, uma sequência de truques, de mistificações, de argumentos fantasiosos. E nem se apercebe como isso se vira contra si tão facilmente. Há pouco fez uma recomendação ao meu colega deputado António Leitão Amaro para ele olhar para o lado, para olhar presumivelmente para a ex-ministra das Finanças Maria Luísa Albuquerque, para o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Repare que nós compreendemos muito bem porque é que o senhor não olha para o lado, porque ao seu lado tem os ministros do governo José Sócrates que levaram o país à bancarrota. E se recordar desse facto elementar, percebe que são os fantasmas, sabe de quê? Da depressão económica, do desemprego e, veja bem, da imigração. Sem isso, ficava sem nada da sua retórica. Mas ainda ontem, aqui neste hemiciclo, o senhor Ministro das Finanças brindou-nos com mais um momento lírico. Não foi o seu primeiro momento lírico, provavelmente o primeiro momento lírico foi o do chamado Plano Centeno, evidentemente que agora já não sobra rastro nenhum desse plano, mas este foi mais um momento lírico em que também, uma vez mais, não percebeu como ele se virava contra si. Citando o maior poeta português, Camões, não percebeu que aqueles versos davam toda a razão ao PSD, os versos que citou dão toda a razão ao PSD para condenar a sua violação grave de um dever que nenhum dos seus antecessores se atreveu a violar, da mais elementar informação e transparência. Enfim, eu sei porque é que, apesar de o estar a ler em voz alta, não se apercebeu do significado dos versos, porque de si para si o senhor Ministro estava a dizer outros versos. Versos que são também muitas vezes declamados interiormente aqui por outros deputados e por muitos ministros, a começar pelo senhor Primeiro-Ministro. Versos que dizem qualquer coisa como isto: se não queres assumir a responsabilidade da tua governação, ataca sem freios a oposição. É nisto que nós estamos. Mas deixe-me dizer-lhe que, apesar de eu ser um grande admirador de Camões, não me parece que a referência literária se adequa aqui ao nosso debate hoje. Deixe-me propor-lhe uma outra referência literária, já que deu esse mote ontem, sinto-me autorizado a fazer a mesma coisa. A referência literária mais apropriada para hoje e para o seu mandato como um todo é uma história escrita há muitos anos, muito famosa, toda a gente conhece o enredo básico, intitulada assim: O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. E é muito fácil explicar, tenho a certeza que conhece a história. Dr. Jekyll era um homem de ciência, permeável à razão, consciente dos seus deveres e responsabilidades, consciente da lealdade que é devida ao debate civilizado e racional. Mas, a dada altura, ele inventa uma poção e bebe essa poção. Ao beber essa poção, transforma-se no Sr. Hyde. O Sr. Hyde transforma-se em que tipo de pessoa? Em alguém que abole todas essas regras. Troca a racionalidade pela irracionalidade e joga no lixo todas essas regras da vida civilizada. Então, veja que o senhor, desde que bebeu essa poção, o que é que conseguiu? Protagonizou uma estratégia económica de que este orçamento é a certidão de óbito.
O orçamento para 2017 é a certidão de óbito da sua estratégia económica que falhou em toda a linha. Falhou no investimento, falhou no crescimento da economia, falhou no consumo, falhou no crescimento do rendimento disponível das famílias, como já disse o meu colega António Leitão Amaro, falhou em toda a linha. E o que é que agora tem para propor em alternativa? Nada, zero. A estratégia económica do Governo desapareceu e nada a substitui. O país, do ponto de vista da política económica ou financeira, está à deriva, está ao sabor das ondas e da maré. E o que é que fez mais? Proclamou a viragem da página da austeridade. Hoje é patente para toda a gente que a austeridade não teve nenhuma página virada e nós vemos isso porque a carga fiscal está a aumentar já em 2016 e presumo que aumentará também em 2017. Vemos isso no afundamento do investimento público, que foi a sua decisão, e vemos também a degradação extrema a que estão a chegar alguns serviços públicos na saúde, na educação, nos transportes, na justiça e noutros domínios da atividade. Mais do que isso, ao apresentar o Orçamento de Estado, protagonizou momentos de pura propaganda, que foram nada mais nada menos que uma sequência de embustes. Já aqui foi falado do embuste da sobretaxa, ainda não foi falado do embuste da atualização dos escalões do IRS, que vão fazer as pessoas pagar mais IRS para o ano, o embuste das pensões aumentadas em agosto, em vésperas de eleições autárquicas, num flagrante momento de eleitoralismo e de oportunismo político, no aumento dos impostos sobre os combustíveis, que foi proclamado como algo que tinha neutralidade fiscal, omitindo dos portugueses que em cada 5 litros de combustível que põem, 4 são de gasóleo, 1 só de gasolina, e, portanto, qual é a compensação que existe por se reduzir 1 litro de gasolina por igual montante ao aumento de litro de gasóleo? Nada, nós vamos pagar muito mais, e são as famílias e as empresas que vão pagar mais. O embuste da aceleração da execução dos fundos europeus. Não houve aceleração nenhuma. Este Governo retardou a execução dos fundos europeus. Os custos para as empresas, que o Sr. Primeiro-Ministro, que está tão risonho hoje, tão bem disposto, na viagem à China prometeu que não seriam agravados, neste Orçamento de Estado, vão ser agravados. Vão ser agravados pelo imposto sobre o património, que vão ser pagos não só pelas pessoas singulares, mas pelas empresas também. Vão ser agravados num aumento brutal na prática que vai ocorrer das custas judiciais, que envolvem também as questões de contencioso fiscal, e vão ver também o IRC agravado porque há um corte na despesa fiscal e significa que as empresas vão pagar mais IRC no próximo ano. Deixe-me só, podia dar mais exemplos, mas queria só acabar esta lista de exemplos com esta questão que tem estado a mencionar sobre a população ativa. Ainda por cima, um domínio da sua especialidade antes de ser Ministro das Finanças. Ontem o Sr. Ministro das Finanças disse aqui, neste hemiciclo, que desde 2011 não houve um único mês de aumento da população ativa. E reiterou que não houve. Mas basta consultar a série mensal do INE para percebermos que foram 22 meses. O Sr. Ministro enganou-se 22 vezes numa área que é da sua especialidade. Para quê? Para poder, enfim, atenuar a estagnação económica que a sua estratégia provocou. E depois vem aqui reclamar os louros da criação de 90 mil postos de trabalho do ano começado em setembro de 2015 para setembro de 2016. Então, o Sr. Ministro que passou este tempo todo a responsabilizar o crescimento económico medíocre com a desaceleração do crescimento no final de 2015 e que tudo isso desculpava para o fracasso da sua estratégia, agora reclama para as suas políticas o crescimento do emprego. Há pouco o Sr. Ministro repreendeu a minha colega deputada Assunção Cristas, que as regras da macroeconomia não eram as dela, eram as de todos. Mas olha que aqui neste caso parece que só valem para si, não valem para mais ninguém. Isso não é aceitável. Olha, eu não vou dar mais detalhes, também não tenho mais tempo para lhe explicar como é que termina a história do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. É capaz de a conhecer, posso só antever que acaba mal. Mas como nós estamos em Portugal manda a regra de que Camões com Camões se paga. E portanto eu trouxe aqui uns versos também para si, que acho que vão lhe dar que pensar. E dizem assim: e sou já do que fui tão diferente, que quando por o meu nome alguém me chama, pasmo, quando conheço que ainda comigo mesmo me pareço. Muito obrigado, Sr. Presidente.